Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar nossa playlist de geoprocessamento. Essa é a nossa sétima aula e nessa sétima aula vamos falar sobre sistemas de coordenadas, ok? Para começar, vamos falar sobre referência geográfica. Uma referência geográfica deve ser única, ou seja, uma determinada localização deve estar associada exclusivamente a uma única referência geográfica. Seu significado deve ser compreensível e compartilhável entre todas as pessoas que utilizam a informação, incluindo os sistemas de informação geográfica, o SIG. Além disso, para que sejam confiáveis, as referências geográficas precisam permanecer estáveis ao longo do tempo. Cada referência geográfica está vinculada a uma resolução espacial, que corresponde ao tamanho da área representada. Por exemplo, um endereço postal pode estar associado a uma caixa de correio. Muitos sistemas de georreferenciamento possuem validade apenas dentro de uma determinada área da superfície terrestre. Um exemplo disso é o nome de um logradouro, que pode ser único dentro de um município, mas pode existir em diferentes cidades. As referências geográficas baseadas em medidas são mais vantajosas, pois permitem a criação de mapas precisos e a realização de cálculos de distância de forma confiável. Aqui a gente tem algumas referências geográficas que pode-se ter, né? Tem nome de lugar, é uma referência geográfica, endereço postal, código postal. Tem vários, tem latitude e longitude. Tem o TM, que a gente vai falar bastante nessa aula. Daí, o domínio da unidade, por exemplo. Aqui o código de área telefônica, eu não acho que muda de país para país. Eu acho que é uma vibe aqui no Brasil, pelo menos, né? Cada estado tem o seu, até dentro de estados tem diferentes, né? Em Santa Catarina, se não me engano, é o 48 e 49, posso estar... ou 47, não sei. Em Santa Catarina acho que tem esses três, ou dois deles, não tenho certeza, ok? No meu caso é o 48, ok? A resolução espacial varia, né? Mas alguns, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, latitude e longitude. É global, é métrico, sim. Aqui tem um exemplo dele, né? Uma coordenada no sul e outra no oeste. E a resolução espacial é infinitamente preciso. Também tem a UTM, que são zonas de 6 graus de longitude, hemisfério norte ou sul. É métrico. E aqui tem a coordenada UTM e é infinitamente preciso também. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum... Tem o código postal aqui, o nosso querido CEP. Tá? Então, é bem interessante. Eu vou até apagar aqui para se vocês quiserem dar uma olhada, daí só pausem o vídeo. Ok? Então vamos continuar agora. Compreender a diferença entre sistema de referência e sistema de coordenadas é fundamental para obter melhores resultados ao utilizar o software QGIS e em qualquer atividade relacionada a sistemas de informação geográfica. SIG. Tá. Determinar a posição de um ponto significa calcular suas coordenadas. Calcular as coordenadas de um ponto implica definir sua localização em relação a um sistema de coordenadas e a uma superfície de referência previamente escolhida. Os sistemas de coordenadas são essenciais porque facilitam e padronizam os métodos de cálculo, garantindo que cada ponto seja definido de forma única, evitando a propagação de erros gráficos entre os pontos determinados. Permitem a integração de diversos sistemas individuais em um único sistema unificado, tornando mais simples a identificação e o gerenciamento de pontos em um projeto. Asseguram que todos os pontos tenham uma posição precisa e consistente ao longo do tempo. Agora a gente vai falar sobre alguns sistemas de referência. Um dos que a gente tem são as coordenadas angulares. A gente tem, aqui no caso era para ser um φ, e aqui era para ser um lambda, né, mas ok. As coordenadas angulares, no caso, são representadas por φ, que é a latitude, e lambda, que é a longitude. São usadas no sistema geográfico para localizar pontos na superfície terrestre. A latitude, que é o φ, mede a distância em graus ao norte ou ao sul do Equador. Vai de 0 a 90 graus positivo ou negativo, ok? A longitude, que é o lambda, mede a distância em graus a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich e vai de 0 a 180 graus positivo ou negativo. Esse sistema é fundamental para a cartografia e georreferenciamento. Agora vamos falar sobre coordenadas planas. Podem ser representadas pelo E, que é de east, que é leste em inglês, e N de norte, né? Ok? Que no caso vem de north, né? Opa. Só que como se tu traduzir também da N, então tudo certo. Daí não tem essa confusão, por exemplo, que o E deveria ser um L, não, mas como isso aqui é baseado no inglês, daí a gente utiliza o E. Usados em sistema de projeção cartográfica como UTM.
transformam a superfície curva da Terra em um plano para facilitar medições. E East representa a posição horizontal na projeção e N Norte representa a posição vertical na projeção. A imagem do mapa com coordenadas no... Ah, tá. Eu mudei. Antes estava no canto inferior direito, mas eu botei pra cá, né? No caso, a gente tem um globo. Ele transformou o globo em um plano. Então, o planeta inteiro está agora nesse plano. Ok? Agora vamos falar sobre sistemas de referência de coordenadas angulares. Vamos falar sobre coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas é praticamente o que eu falei agora das coordenadas angulares. Só que agora eu estou falando no quesito de coordenadas geográficas e não mais das angulares, ok? Baseadas em um modelo esférico da Terra, definidas por latitude, que é o nosso φ, e longitude, que é o nosso lambda. A latitude e a longitude é a mesma coisa que eu já falei antes, amplamente usadas em cartografia, navegação e georreferenciamento. Ok? Agora vamos falar sobre coordenadas geodésicas, que são baseadas em um modelo elipsoidal da Terra, que é mais preciso do que a esfera. Consideram a superfície equipotencial do geóide e usam sistemas como o CIRGAS 2000 e o WGS 84, mais precisas para aplicações em topografia, geodésia e posicionamento GPS. Representadas na imagem... eu também não botei imagens desse, devia ter botado talvez, acho que era melhor. Agora sobre coordenadas geodésicas, continuando. O que é latitude? A latitude é a distância angular medida em graus entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador. Ela pode variar de 0 graus no Equador até 90 graus nos polos. Variação da latitude. Os paralelos são as linhas horizontais que representam diferentes latitudes. No hemisfério norte, os valores da latitude são positivos. No hemisfério sul, os valores da latitude são negativos. O polo norte tem 90 graus positivo e o polo sul tem 90 graus negativo. Ok? Aqui como mostra essa imagem em relação à latitude. Agora a gente vai ver em relação à longitude. A longitude é a distância angular medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é a referência para medir longitudes. Os valores de longitude podem ser de 0 a 180 graus para leste, o leste é positivo, e 0 a 180 para o oeste, que é negativo, do meridiano de Greenwich. Aqui a gente tem outra imagem, né? Ok? Agora vamos falar sobre o modelo de elipsoide e datum geodésico. A Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um geóide, ou seja, um formato irregular devido às variações gravitacionais. Para simplificar cálculos, utiliza-se um elipsoide de revolução, que aproxima o formato real da Terra. Os principais parâmetros de um elipsoide são semi-eixo maior, raio equatorial do elipsoide, semi-eixo menor, B, raio polar, que é menor devido ao achatamento dos polos. O achatamento que é diferente. Exemplos de elipsoides utilizados. O WGS-84, que é usado no GPS em mapas globais. O GRS-80, que é base para o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, o CIRGAS. E o Hayford 1924, que é usado em antigas cartografias, ok? Bem, galera, continuando, vamos falar aqui sobre o modelo de elipsoide datum geodésico que a gente já tinha começado. E agora vamos focar mais na parte do datum. O datum é um sistema de referência que define a posição do elipsoide em relação ao planeta. Ele estabelece um ponto de origem e uma rede de coordenadas para medições precisas. Existem dois tipos principais de datum. Datum local, ajustado para representar bem uma determinada região, mas não necessariamente o globo inteiro. Um exemplo é o SAD-69, que é o sistema de referência adotado no Brasil até 2000. E tem o datum global, que é baseado em modelos geocêntricos cobrindo toda a Terra com maior precisão. Um exemplo é o WGS-84, usado no GPS. A importância do datum. Diferentes dados podem gerar pequenas variações na posição de um mesmo ponto. É essencial definir corretamente o datum ao usar mapas e coordenadas. Agora vamos começar a falar sobre os sistemas coordenadas UTM. Divisão do globo em zonas. O sistema UTM divide a Terra em 60 zonas longitudinais, cada uma com 6 graus de largura. Essas zonas são numeradas de 1 a 60, começando na longitude 180 graus oeste e avançando para o leste. Cada zona tem um meridiano central que serve como referência para minimizar distorções. No hemisfério norte, as latitudes variam de 0 graus, Equador, a 84 graus no norte. No hemisfério sul vai de 0 graus a 80 graus
sul. Aqui a gente tem de novo uma imagem das coordenadas do TM. Aqui, como vocês podem ver aqui em cima, dividido realmente em 60 partes. E aqui a gente tem a questão dos graus, né? Aqui indo até 80 graus no sul e indo até 84 graus no norte. Aliás, péssimas linhas que eu fiz, perdão, galera. Muito feias. Mas tá, continuando. Opa, peraí. Aí foi. Projeção transversa de Mercator. Diferente da projeção Mercator tradicional, que usa um cilindro alinhado com o equador, a projeção transversa posiciona o cilindro na vertical, tangente ao meridiano central de cada zona. Isso reduz distorções na região central da zona, mas aumenta à medida que se afasta dos meridianos centrais. O sistema UTM usa um sistema cartesiano métrico para representar posições. Coordenada leste, distância em metros a partir do meridiano central da zona, falsamente deslocado para evitar valores negativos. Coordenada norte, distância em metros a partir do equador. No hemisfério norte, os valores começam em 0 metros no equador e aumentam para o norte. No hemisfério sul, um valor falso de 10 milhões de metros é atribuído ao equador para evitar números negativos. Vantagens do sistema UTM: preserva ângulos e formas, conformidade. Utiliza coordenadas em metros, facilitando cálculos de distância. Minimiza distorções dentro de cada zona, garantindo maior precisão local. Por isso, o sistema UTM é amplamente utilizado em cartografia, navegação, topografia e GPS, sendo uma das formas mais eficientes de representar a superfície terrestre em mapas detalhados. Conversão de coordenadas. O datum permanece o mesmo no sistema de origem e no sistema de destino. Apenas a representação das coordenadas muda dentro do mesmo datum. Exemplo, eu quero converter coordenadas geográficas, latitude e longitude, para coordenadas UTM, dentro do mesmo datum WGS 84. Agora um exemplo prático. Uma posição no Brasil, em graus decimais, latitude/longitude, WGS 84, pode ser convertida para coordenadas UTM WGS 84 sem mudar o datum. Agora vamos ver transformação de coordenadas. O datum é diferente entre o sistema de origem e o sistema de destino. Além da conversão de coordenadas, há uma mudança no modelo matemático de referência da Terra. Exemplo, transformar coordenadas de SAD 69, antigo datum no Brasil, que é um datum local, para SIRGAS 2000, que é o datum atual do Brasil, que é um datum global. Agora um exemplo prático. Um ponto originalmente definido no sistema SAD 69 precisa ser transformado para WGS 84 para uso em um GPS moderno. Como os sistemas de referência são diferentes, a posição pode sofrer pequenas variações após a transformação. Agora vamos falar sobre o EPSG, que é o European Petroleum Survey Group, que foi um grupo formado por empresas da indústria do petróleo para padronizar sistemas de referência geodésicos, facilitando o uso de coordenadas em cartografia, georreferenciamento e sistemas de navegação. Atualmente, a base de dados EPSG é mantida pela International Association of Oil and Gas Producers, IOGP. O que é um código EPSG? O código EPSG é um identificador único atribuído aos sistemas de referência espacial, CRS, incluindo dados geodésicos, por exemplo, WGS 84, projeções cartográficas como UTM, Zona 23 Sul, sistemas de coordenadas verticais e horizontais. Cada código EPSG corresponde a um conjunto específico de parâmetros que define como as coordenadas devem ser interpretadas. Alguns exemplos de código EPSG importantes tem o WGS74 que eu tinha falado antes, e daí tem esse que no caso seria representado pelo EPSG 4326, o SIRGAS 2000 do Brasil seria representado pelo EPSG 4674, o TM Luna 23 Sul é o EPSG 32723, e o SAD 69, antigo sistema do Brasil, é o EPSG 4618. Passa um pouco de dificuldade para falar EPSG, agora eu consigo falar tranquilo, né? Mas ok. Importância do EPSG em SIG, cartografia. Padronização. Permite a troca de dados entre diferentes sistemas e softwares de geoprocessamento, QGIS, ArcGIS, AutoCAD, entre outros. Precisão. Garante que coordenadas sejam interpretadas corretamente em qualquer aplicação. Facilidade. Simplifica a seleção de sistemas de coordenadas, bastando informar o código EPSG correto.
A base de dados EPSG está disponível publicamente e é amplamente usada em cartografia, SIG e navegação por satélite. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se puderem se inscrever e deixar um like, eu agradeceria bastante. Muito obrigada e tchau, tchau!